Irmãos, uma boa noite a todos. Para mim é mais uma vez uma grande alegria, né? Poder estar aqui juntamente com os irmãos, para juntos louvarmos, engrandecermos e adorarmos o nosso Deus, pois todos nós compreendemos e temos convicção que Ele é o único que é digno de toda a honra, glória, louvor e exaltação. Por esse motivo nós nos reunimos. Trago saudações do pastor Alessandro, de toda a igreja de Monte Alto. Nossos irmãos estão orando, todos nós estamos orando, para que tudo caminhe conforme a vontade do nosso Salvador. Eles mandam um abraço aqui para todos vocês. Queridos, abra sua Bíblia por gentileza, carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo de número 12. Hoje me acompanha aqui meu filhote, esse é o do meio, né? O mais velho está na faculdade e a pequenininha está em casa com a minha esposa também manda saudações. Romanos capítulo de número 12, vamos ler o capítulo completo. É de suma importância nós entendermos a estrutura do texto, pois Paulo traz aplicações extremamente importantes para mim e para você nessa noite. Verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que lhe é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja ele ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; ou que exorta, use esse dom em exortar; e o que reparte, faça com liberalidade; e o que preside, com cuidado; e o que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Seja unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém tornai mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, e se for possível, quando estiveres em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque escrito está: minha é a vingança, eu o recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer; se tiver sede, dai-lhe de beber, porque, fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a vossa cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Louvado e exaltado ao Senhor. Pai, diante de Ti, Senhor, mais uma vez nós nos prostramos e rogamos para que Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos guardar a Tua palavra em nosso coração
para que nós não venhamos pecar contra Ti. Fala conosco, Senhor, instrua-nos e guia-nos, Senhor, pelas veredas da Tua justiça. É o que nós Te pedimos e Te glorificamos no nome de Jesus. Amém. Paulo, quando ele sai para a sua segunda viagem missionária, ele passa por caminhos aonde ele foi plantando igrejas. E quando ele passa por Bereia, Tessalônica, chega em Atenas, lá em Atenas Paulo se depara com uma idolatria muito grande. E o texto de Atos dos Apóstolos diz que Paulo ele se comoveu de uma tal maneira, seu espírito se turbou de tal maneira, que ele manda Timóteo e Silas para Tessalônica, e ele fica lá em Atenas e ele começa a discursar dentro daquela cidade. Ele fica por um período, e quando ele sai de Atenas, ele migra então para Corintos. E quando ele chega em Corintos, ele encontra um casal, Priscila e Áquila. Quando ele conhece esse casal lá em Corinto, possivelmente eles dão informações do que estava acontecendo na cidade de Roma. Quando Paulo se estabelece na cidade de Corinto, o texto bíblico diz que ele fica aproximadamente 1 ano e 9 meses ali. E nesse período que Paulo fica lá em Corinto, ele trabalha, ele escreve cartas, ele instrui, ele prega, e prestes a partir da sua terceira viagem missionária, hoje numa grande gama de concordância, Paulo escreve essa carta para a cidade de Roma. Segundo Russell Shedd, nosso querido finado Russell Shedd, ele afirma que Paulo escreve essa carta aos romanos logo na segunda viagem. Porém, muitos teólogos hoje afirmam que ele escreve na sua terceira, ou no início da sua terceira viagem missionária. Tanto no começo quanto no início da terceira viagem missionária, o teor da carta é extremamente importante, porque nós entendemos que não foi nenhum dos apóstolos que fundou a igreja em Roma. Hoje, como bons reformadores, reformados, nós acreditamos que Paulo, ele envia essa carta num teor tão robusto, pela ausência de um apóstolo lá na cidade de Roma. Como foi formada a igreja em Roma? Muito provavelmente, depois da pregação de Pedro, em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecoste, pelas 18 etnias aproximadamente que estavam naquele dia ouvindo a mensagem, muito provavelmente um prosélito que sai daquele lugar e chega até a Roma e começa a falar do Cristo que morreu e ressuscitou naquele lugar. Como o Evangelho ele não depende de barreiras, ele quebra barreiras, possivelmente a igreja em Roma começou a engatinhar. Porém, todos nós sabemos, como uma igreja ela engatinha sem uma instrução bíblica ou coerente, ela parte para diversas atrocidades. Nesse sentido, Deus preservou a igreja de Roma para que ela não caísse num legalismo ou não caísse em qualquer outro tipo de doutrina que pudesse desfazer daquela igreja. Mas chegando no momento certo, Paulo, o apóstolo Paulo, ele ouvindo as novas de lá de Roma, entendendo qual eram os problemas que tinha lá em Roma, ele então escreve essa carta tão robusta, que para nós identificamos e consideramos uma das maiores cartas do Novo Testamento, uma das cartas mais robustas no sentido de se tornar um compêndio, de se tornar uma base, aonde ela está assentada em cima de Cristo, e a igreja, muitas das igrejas foram fundamentadas através dessa carta que Paulo escreve. A carta aos Romanos, ela é dividida em alguns pontos. O capítulo 1, 2 e 3, ele traz a universalidade do pecado. Se você ler com atenção, você vai entender que tanto a criação, quanto o homem natural, quanto aquele que se diz santo, caíram em pecado e destituídos estão da glória de Deus. Já no capítulo 4 e no capítulo 5, Paulo ele vem trazer aquela doutrina tão gloriosa ao qual nós amamos, que é a justificação pela fé, a justificação pelas obras do nosso Salvador. Até semana passada eu enfatizei por muitas vezes
de que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, e nós éramos ainda pecadores. Não é que nós talvez seríamos condenados, mas é que nós já estávamos em trevas, e pela sua graça, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Já o capítulo 6, 7 e 8, e 9, e o 10 e o 11, ele vai falar sobre a dispensação de Israel, mostrando um paralelo para os israelitas, que a graça não é unicamente para um povo, mas que a graça, ela alcançaria de alguma maneira os ímpios, e assim nós fomos alcançados pela graça de nosso Salvador, porque Paulo ele se colocou no lugar do pregador para os gentios, e Pedro ficou para os da casa, os judeus. Então a carta de Paulo aos Romanos é uma carta totalmente estruturada, para que eu e você venhamos compreender que estávamos em trevas, fomos justificados, o povo israelita não é o único povo salvo, e nós, como escolhidos da parte de Deus, alcançamos por Cristo Jesus a oportunidade de podermos ver o nosso Senhor face a face naquele grande e glorioso dia. Quando nós chegamos então no capítulo de número 12, Paulo ele vai resumir todos os 11 capítulos dentro desse capítulo de número 12, porque depois o capítulo 13, 14, 15, 16 é saudações, algumas outras aplicações, mas o texto ao qual nós vamos nos deter, que é o capítulo de número 12, Paulo ele traz verdades para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida prática, e nos ensina como devemos de nos relacionar. Esse capítulo de número 12, eu dividi ele em 3 partes. Do versículo de número 1 ao versículo de número 3, do versículo de número 1 ao versículo de número 3, Paulo ele vai tratar de um relacionamento para com Deus. Do versículo de número 4 ao versículo de número 8, ele vai tratar do relacionamento conosco mesmo. Do versículo, em 4 partes, desculpa. Do versículo de número 9 ao versículo de número 18, ele vai nos ensinar o relacionamento para com o próximo, para com o nosso irmão. E o versículo de número 19 ao versículo de número 21, ele vai tratar o relacionamento para com os inimigos. Talvez aqui onde nós vamos ceder um pouquinho mais. Mas dentro desse contexto ao qual eu falei para os irmãos, Paulo ele entendia uma coisa, que quem governa a igreja é Cristo Jesus, e ponto. E nesse sentido, analise comigo o verso de número 1 do capítulo 12. Eu rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só como que Paulo ele traz a responsabilidade para a igreja, no sentido de cultuar, de entender o que é culto a Deus. Porque Paulo ele não está simplesmente orientando, falando assim: ô irmãos, se apresente a Deus, mas ele está usando um rogo aqui, ele está usando uma expressão de chamar a atenção daqueles que estão despercebidos, daqueles que já foram iluminados, daqueles que já entendeu que agora ele não vive mais ele, mas é Cristo que vive nele, que agora ele já não tem mais a sua própria mente, mas ele tem o quê? A mente de Cristo. Paulo está trazendo a memória, lembrando, tipo assim: oh, acorda, apressa-te, acorda em apresentar o vosso culto a Deus como um sacrifício vivo, que é o vosso corpo. Deus ele não morreu simplesmente pela nossa alma, pelo nosso espírito, mas ele morreu também pelo nosso corpo, ele morreu pela nossa tricotomia, ele morreu para que eu e você tenhamos em nós a plenitude dele. Então, quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós não temos que nos apresentar pela metade ou parcialmente, nós temos que nos entregar de corpo, alma e espírito, nós temos que nos entregar dentro ou de uma tricotomia, dentro de uma dicotomia, nós temos que nos entregar por completo, porque o culto ao qual nós viemos prestar aqui, já não é mais um culto normal, porque, olha só, que é o vosso culto racional.
Na antiga aliança, quando o ofertante ia levar o sacrifício para o sacerdote, o ofertante chegava com o seu sacrifício, independente de qual ele seja. Quando ele entregava para o sacerdote em si nem prestava muita atenção para o ofertante, porque a ideia do sacerdote não era examinar o ofertante, mas era examinar a oferta. Se era coxo, se não era, se era bem formoso, se não era, se tinha defeito, não tinha. Esse era um dos papéis principais do sacerdote. Quando o sacerdote pegava aquela oferta do ofertante, o ofertante não tinha mais direito daquela oferta, porque aquela oferta agora já não pertencia mais a ele, pertencia a Deus. Nesse sentido, quando o sacerdote oferecia esse sacrifício a Deus, o sacrifício fazia expiação pelo pecado do ofertante. Olha o texto: ofereço o vosso corpo. Uma vez que eu ofereci o meu corpo ao meu Deus, uma vez que eu ofereci a minha devoção, a minha vida ao meu Deus como sacrifício vivo, eu já não tenho mais direito de retroceder, independente de onde eu esteja. Eu posso estar na minha casa, eu posso estar no meu trabalho, eu posso estar na rua, eu posso estar no mercado, eu posso estar no banco, eu posso estar aonde eu puder estar. Lembre-se, você já se ofertou a Deus, e Deus recebeu o seu sacrifício. Deus em nenhum momento Ele fala que nós devemos aceitá-lo. Isso daí é voto comum entre nós, mas hoje nós entendemos aqui que nós devemos de confessá-lo, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que compreende que fomos atraídos e hoje já não vivo mais eu, mas é Ele que vive em mim, independente de onde eu estiver, independente aonde eu estiver, em qualquer momento, eu sou um sacrifício vivo, e cada passo que eu der é para glória, louvor e exaltação. Jesus disse que todas as nossas ações venham ser para a exaltação daquele que nos resgatou, que nos lavou, que nos regenerou e que nos salvou. Nesse sentido, nós compreendemos que o nosso culto, além de ser vivo, ele é racional. Não adianta nada eu andar em Cristo numa maneira alucinada. Não, eu tenho que ter convicção de que eu era um pecador, de que eu estava morto, de que o sacrifício é exclusivamente feito por Cristo Jesus. Eu tenho que ter essa convicção de que eu estou andando em um mundo que jaz no maligno, e que para eu não me contaminar com ele, eu tenho que estar constantemente em culto, em adoração e exaltação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A casa de Deus, sabe aonde é? É o mundo, é a criação, porque nada disso comporta a habitação e a presença do nosso Salvador. Nós nos reunimos aqui em devoção e adoração por esse lugar se tornar algo santo, mas o nosso Deus é muito maior do que aquilo que nós imaginamos, e por Ele ser maior do que aquilo que nós podemos imaginar, é por isso que nós o adoramos, porque Ele se fez acessível a nós. Nós aprendemos e escutamos aqui hoje, Deus rasgou o véu de alto a baixo, se fazendo presente a nosso meio. Por isso nós nos alegramos, nós exultamos, nós jubilamos, porque em meio à crise, em meio à tempestade, em meio a descasos, em meio à arrogância, em meio ao mundo pecaminoso, nós fazemos que nem Isaías fez. Nós olhamos para cima das dificuldades e falamos: a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória. Independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, ainda assim nós continuaremos com o pendão real, dizendo: a terra está cheia da glória de Deus, porque nada foge do seu governo, nada foge da sua ordenança, tudo está debaixo da mão daquele que tem poder para fazer do nada tudo. E essa é a nossa confiança quando nós prestamos culto a Ele.
E é isso que Paulo está falando. Não sede conformado com esse mundo. Olha lá, não sede com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós ofertamos e temos esse relacionamento com Deus, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Paulo diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Sabe uma coisa? Até essa luta que nós passamos, nós não merecemos ter. Até as dificuldades que nós passamos, nós não merecemos ter. Porque dizia minha avó, diz ainda a minha avó, o ruim ainda é melhor do que o pior, porque pode piorar. Então, todas as coisas contribuem, até a coisa ruim contribui. Como o pastor pode contribuir? Porque tem muitas pessoas que só se achegam na intimidade com Deus através de tribulação. E existem duas maneiras de nós adquirirmos paciência, porque Romanos diz, que a tribulação produz paciência, a paciência, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão. Todavia, Tiago diz que a fé também produz paciência. Agora basta-nos nós, diante da nossa livre agência, identificar por qual meio nós queremos adquirir a paciência, seja ela pela atribulação, através da nossa incredulidade, ou seja ela pela paz, através da nossa confiança no nosso Salvador. Que é o meu conselho? Tenha fé. Faça a fé cada dia mais ser produzida dentro de você, porque o amor é o fruto primordial, mas a fé também provém do amor. Então, logo, a fé, ela tem que ser cultivada. O que Jesus disse? Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, como do tamanho de grão de mostarda, pequenininha, mas se ela é plantada em terra fértil, regada, ela cresce. Ela crescendo, muitas pessoas vão descansar na sua fé. Você será canal de bênçãos para aqueles que estão em trevas. Muitas pessoas olharão para você e verão não a sua face, mas verão a face de Cristo Jesus, e você de glória em glória, como espelho, refletirá a glória de nosso Salvador, e muitos alcançarão bênçãos sem medidas através do povo de Deus. Olha a história, por causa da igreja, culturas foram mudadas. Por causa da igreja, muitas pessoas ouviram falar sobre Cristo Jesus. Por que dizer dos moravianos, que se vendiam como escravos para falar do Evangelho? O que falar dos valdenses, que fugiam do Império Romano para defender a fé que foi entregue? O que dizer de grandes homens de Deus, como George Whitefield, John Wesley? O que dizer de grandes homens, como o próprio Calvino, que fez uma revolução na França, pregando o Evangelho, sendo um verdadeiro instrumento de Deus? Porque é aí que nós entramos no segundo ponto, porque o segundo ponto, a partir do verso de número 3, ele fala que nós temos que entender que nós vivemos em um corpo. A cabeça é Cristo. Eu já vi muitas pessoas dizerem assim: que Deus te colocou por cabeça e não por cauda, Ele quer que você seja vitorioso. Irmão, pelo amor de Deus, graças ao bom Deus, nós preservamos as Escrituras e entendemos que nós não somos cabeça coisa alguma. Pelo contrário, se eu for o dedinho do pé, eu já estou feliz, porque eu entendo que o cabeça do corpo dessa igreja se chama Cristo Jesus. É Ele que conduz o seu povo conforme a sua vontade. Se eu for a cabeça da igreja, estamos lascados, porque nós vamos fazer coisas que, meu Deus do céu, que Deus nos guarde se isso acontecer. Mas enquanto a igreja continuar colocando Cristo como cabeça desse corpo, pode se levantar o inferno inteiro,
mas vai se levantar e não prevalecerá, porque a promessa de Cristo Jesus é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ainda que tombamos numa sepultura gelada, ressuscitaremos com o nosso corpo glorificado naquele grande e glorioso dia, porque estamos seguros na mão daquele que nos resgatou e nos garante a salvação pelo seu sacrifício feito na cruz do Calvário. E quando nós entendemos que nós fazemos parte desse corpo, nós entendemos que temos que ter um relacionamento com o irmão, porque olha só o que Paulo fala: se é em ensinar, que haja dedicação; se é em exortar, que exorte com misericórdia, que faça com diligência; se é em ofertar, que faça com alegria; se é para presidir, com cuidado. Por que Paulo usa isso, com cuidado? Porque o poder na mão daquele que acha que é bom é destrutivo, porque nada pior do que um líder que se acha bom, porque um líder que se acha bom já é corrupto, porque disse Jesus: bom é o Pai, Ele é bom. Mas acredite, existem líderes que se acham bons, e por eles se acharem bons, ele passa por cima de muitas coisas, passa a mão no pecado, encobre a transgressão. Eu sou totalmente a favor de nunca expor o pecador, mas de expor o pecado. Enquanto Deus estiver levantando arautos para apontar o pecado, muitos confessarão Cristo Jesus como seu Salvador, muitos ouvirão o chamado e entenderão que antes eu tinha a ideia de aceitá-lo, mas uma vez que eu estou nele, eu compreendo que eu nunca tive essa condição, mas eu entendo hoje que Cristo Jesus nos amou de tal maneira que Ele nos resgatou, nos salvando, para que eu e você venhamos trabalhar para o próximo. Sabe para que servem os dons de Deus? Para benefício do próximo. Deus nos abençoa para abençoarmos o próximo, para ajudarmos o próximo. E é nesse sentido que nós entramos na nossa terceira parte, que é o relacionamento para com o irmão. Olha lá: não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Olha o verso 9, que eu acho que esse daqui é mais focal. O amor seja não fingido. Por que ele fala isso? Porque existe amor fingido, simples assim. Você já viu aquela pessoa que dá por uma relação de troca? Eu te ajudo, mas esperando você me ajudar. Uma coisa que eu aprendi foi que quando eu ajudo com o coração esperando retribuição, eu nunca verei um milagre da parte de Deus. Eu simplesmente vou ter uma relação de troca, um favor pago, e acabou o problema. Eu nunca vou ter experiências íntimas com Deus. Certa vez eu acolhi um casal dentro da minha casa. Tinha chegado na cidade, eu acolhi esse casal dentro da minha casa. E quando eu acolhi esse casal dentro da minha casa, diante do nosso Salvador, eu nunca tive pretensão nenhuma de receber algo em troca. Foi muito rápido. 3 dias, foram para a casa dele e ponto. Passou-se em torno de 9 anos aproximadamente, eu fui para Portugal, junto com a minha família. E eu chegando em Portugal, teve uma família lá, que eu conhecia muito pouco, fez a mesma ação que eu fiz com essa irmã que eu abriguei na minha casa. Abrigou eu e a minha família na sua casa, por um período, fui para minha casa em Portugal. Sabe o que Deus me fez lembrar? Quando eu estava sendo recebido, Deus me fez eu lembrar a situação de 9 anos atrás. E sabe o que Deus falou no meu coração naquele dia? Quando você ajuda sem esperar nada em troca, quando você menos espera, eu estou cuidando de você. Deus trouxe uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, do outro lado do oceano, para cuidar de mim
frustrado, talvez eu teria me chateado. Por quê? Porque eu estou esperando uma relação de troca. Mas quando eu amo sem fingimento, eu amo com um amor de doação, independente se eu vou ter de volta ou não, eu estou fazendo porque eu amo com sinceridade, na garantia de que eu sirvo um Deus que cobre tudo aquilo que é necessário para a minha vida. Cabe para si, cada dia, o seu próprio mal. Se nós confiamos num Deus Todo-Poderoso, eu descanso dele, porque eu sei que o momento que eu estou passando é necessário para passar, e no momento certo, se Ele quiser, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Se Ele não quiser, passaremos pelas necessidades, dando glória e exaltando o seu nome. Nesse sentido, guarda isso no seu coração. Quando for fazer, faça com um amor não fingido, faça com uma devoção, faça para com Deus. Sirva aos homens, mas sabendo que é para Deus que você está fazendo. Faça para a igreja. Eu sempre costumo dizer, trabalho sim, não para a igreja, mas eu trabalho como igreja, porque Jesus me resgatou com um amor não fingido. Como eu posso passar para frente um amor fingido? Eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que chorar com os que choram, só que eu também tenho que me alegrar com os que se alegram. Só que notem comigo, qual é mais fácil? Chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? Pergunte para você, qual é mais fácil? Chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? Porque chorar, até uma pessoa que talvez eu não tenha muita empatia, às vezes eu não gosto muito, mas se Deus não me guarde, ela tem uma criança e ela perde aquela criança, automaticamente é mais fácil eu me comover por causa da situação dela. E nós, como bom cristão, nunca vamos falar, bem feito, aconteceu isso daí mesmo. Pelo contrário, nós vamos orar pelaquela vida, vamos até chorar, mesmo não conhecendo, ou às vezes não tendo empatia com aquela pessoa. Vai falar que é só eu que às vezes não tenho empatia com uma pessoa. Às vezes nós temos alguma pessoa que não bate, né, a comunhão. Porém, a Bíblia nunca me ensinou a odiar aquela pessoa. Mas se acontece algo grave com ela, é mais fácil eu chorar. Mas, infelizmente, no meio dos crentes, tem muitas pessoas que se entristecem quando o irmão recebe a promoção do emprego. Tem muita gente no nosso meio que se entristece quando o irmão troca de carro. Tem muitas pessoas que se entristecem quando o irmão troca de casa, recebe uma bênção, principalmente se os dois trabalham no mesmo emprego, ganham o mesmo salário, e o outro faz o mesmo trabalho, e o outro irmão sobe em promoção. Infelizmente no nosso meio tem muitas pessoas que deixam esse sentimento faccioso prevalecer. Por isso que Paulo está falando aqui, alegrai-vos com os que ou chorai com os que choram, mas alegrai-vos com os que se alegram. Queridos, se o seu irmão recebeu uma bênção, vamos fazer culto de ação de graça, vamos glorificar a Deus, porque o nosso irmão está sendo abençoado. Mas eu queria talvez receber a mesma coisa que ele. Calma, tenha plenitude, tenha consciência que a plenitude de Deus vai chegar na tua vida, ou você está vivendo a vontade de Deus. Se nós acreditamos que é Jesus que guia os nossos passos, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão do céu, independente da situação ao qual nós estamos passando. Para mim dar um pulo aqui, dar um salto, Paulo ele continua falando, ninguém tornar mal por mal, procurai as coisas honestas, perante todos os homens, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, tem momento que não é possível, mas se depender de você, traga paz, lute para que a paz reine onde você estiver, que a paz possa florescer aonde os pés dos santos pisarem, que Jesus possa se manifestar aonde nós chegamos, porque nós, o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele é um provedor e como podemos dizer, ele
proporciona a paz no ambiente onde nós chegamos. Você já chegou perto de crente que só chega a tribulação? Você já chegou perto de pessoas que se dizem crente, que só tem fofoca no meio dele, que só tem diz que me diz, que só tem miséria, que só tem corrupção? Você conhece crente assim, independente da instituição e lugar que ele diz professar? Não é terrível isso? Então que nós sejamos canal de bênção para onde nós chegamos, que nós possamos proporcionar paz, alegria, possamos proporcionar algo sobrenatural, porque no mundo reina a desgrama, a desgraça, a miséria, mas no meio do povo de Deus reina a paz, e a paz que excede todo entendimento, é a paz que passa por cima dele. E para nós encerrarmos no último bloco, que eu falei hoje que talvez vai ter um pouquinho mais, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dê lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoarás brasa de fogo sobre a vossa cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Oh, meus irmãos, Jesus disse o seguinte: se eu amar somente aqueles que me amam, que galardão vou ter? Isso daí até o publicano faz, até o ímpio faz. Se eu ajudar somente aquele que me ajuda, que galardão vou ter? Que diferença eu estou fazendo? Lembre-se que Jesus amou os seus inimigos, perdoou os seus inimigos, deu a sua vida pelos seus inimigos, e nós, como imitadores de Cristo, devemos amar os nossos inimigos. Não está falando de comunhão, não está falando de eu ir lá jantar e tomar um cafezinho com ele, mas está falando de eu orar pela vida dele, de eu ajudar se necessário for. Se ele estiver com fome, eu, como seguidor de Cristo, como uma nova criatura, é eu dar um prato de comida, é eu, se for necessário, secar, dar água para ele, se for necessário, é eu fazer aquilo que ele está necessitando, mesmo sendo injuriado, mesmo sendo perseguido. E isso não é fácil. É aí que entra o ponto. Ser crente, ser cristão, ser igreja, fazendo só aquilo que me beneficia, é moleza, é show de bola, é muito bom, mas fazer aquilo que me confronta, aí sim me mostra se eu sou de Cristo ou não. Eu não mostro para o mundo se eu sou verdadeiramente cristão e sou filho de Deus, quando eu oro e acontece um milagre. Isso daí até o diabo faz. Eu não mostro se eu sou verdadeiramente restaurado simplesmente quando eu vou lá e dou um prato de comida para aquele que está necessitado, ou levo uma cesta básica para quem precisa. Mas eu mostro que eu sou verdadeiramente filho de Deus é quando eu amo o meu inimigo. Você já viu Jesus falando isso no Sermão da Montanha? Fazendo assim, você mostrará para o mundo que você é filho de Deus, porque Jesus Cristo, olha só o que Jesus disse: se não perdoardes as ofensas dos vossos irmãos, o teu Pai também não perdoará as vossas ofensas. Jesus conta uma parábola, a parábola do credor incompassivo. O homem foi fazer, um rei foi fazer um acerto de conta com os seus súditos, e no meio de um deles tinha um que estava devendo para ele 10 talentos de ouro. Fazendo uma soma rápida, não se assustem, mas passaria de 3 trilhões de reais em valor monetário, 10 talentos de ouro. Hoje quanto está a grama do ouro? 300 e lá vai pancar, 350 reais, então daria 350 mil reais um quilo de ouro. 10 talentos, para não fugir muito, 10 talentos dá mais de 10 quilos de ouro. Se você fizer a soma de tudo, passa de trilhões. Era a dívida daquele súdito.
O súdito olhou para o rei e falou assim: rei, me perdoa, eu não tenho condição de te pagar tudo isso. O texto bíblico diz que o rei, movido de íntima compaixão, se colocando no lugar dele, falou o quê? Perdoado está a sua dívida, vai em paz, você não me deve mais nada. Quem ficaria contente de ser perdoado mais de 1 trilhão de reais? Meu Deus, se me perdoaram de novo, já fico feliz, já 10 reais eu fico feliz, imagine trilhões. Aí esse servo saiu tudo contente, e isso todo o povo viu, ficou maravilhado com a obra do rei. E esse servo está andando na rua, e de repente ele encontra um conservo dele, que devia para ele 90 dias de trabalho, 3 meses de trabalho. Aí o cara olhou para ele e falou assim: oh, me paga, você me deve. O conservo olhou para aquele servo e disse: Senhor, eu não tenho condição de te pagar, me perdoe. Sabe o que ele fez? Que você me deve, me paga. O miserável não teve condição e a cara de pau de perdoar 90 dias de trabalho do conservo dele. Os servos, os súditos em volta, olhando aquilo lá, ficou tão enraivado, ficou com tanta chateação, que foi até o rei e falou assim: rei, sabe aquele miserável que o senhor perdoou mais de 1 trilhão? Ele não teve a cara de pau de perdoar 90 dias de trabalho daquele servo. Sabe o que aconteceu? O texto bíblico diz que o rei se enfureceu, pegou aquele servo, olhou para a cara daquele servo e falou assim: servo malvado, eu te perdoei e você não teve condição de perdoar o seu irmão, lança ele para as trevas exteriores. Mas antes disso, desce o porrete nele. Pegaram, desceram o sarrafo nele e lançaram ele para as trevas. E o rei disse: só sairá de lá quando me pagar. A pergunta que eu faço é: em liberdade ele conseguiu pagar? Não. Agora preso ele vai pagar? Nunca. Então olha só o que Jesus está dizendo. Paulo está dizendo: não vingueis a vós mesmos, mas dê lugar à ira, porque escrito está: minha é a vingança, eu recompensarei. Olha, eu estou tudo arrepiado aqui. Eu recompensarei, diz o Senhor. O que o texto está dizendo é: estão te injuriando, estão te devendo, estão te perseguindo, se cale, fale com ele, porque se você botar a mão, Deus tira a mão dele, e você será responsável pelas suas atitudes. Mas quando você deixa com Deus, Deus é o justo juiz, ele sabe como deve dar o castigo para o ímpio, e como deve de recompensar os seus filhos. Que nós possamos descansar na potente mão do Senhor, aprender com Paulo, com essa gloriosa carta, que nós temos que ter relacionamento íntimo com Deus, entender qual é o nosso chamado na obra do Senhor, entender que esse chamado se estende em servir o próximo, em servir o nosso irmão, e também em amar os nossos inimigos, conter a nossa raiva, porque olha só, não é pecado irar, porque o texto diz: irai-vos, mas não pequeis. O problema não é irar, o problema é a atitude no meio da ira. Então, quando você vê que tem ira no teu coração, fuja, vai orar para o Deus de paz, que Ele acalentará e te dará sabedoria, para que você possa ser grande, para a honra e o louvor do nome do nosso Salvador Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar? Senhor, uma vez mais